Olá para você que me assiste, que Deus te abençoe. Hoje um assunto a qual foi pedido é: Deus existe? É um dos assuntos que muitas pessoas têm dúvida, querem saber, querem ouvir a respeito, e hoje nós vamos falar a respeito disso, amém? Antes de qualquer coisa, muito obrigada para você que se inscreveu no meu canal, para você que ainda não se inscreveu, mas está vendo este vídeo. Se você achar por bem se inscrever, fique à vontade. Se você também não quiser, fique à vontade. Deus abençoe também você que gostou e você que está dando alguns temas para que vamos estar falando. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, fique à vontade. Eu vou estar deixando o meu Instagram para você aqui em cima. Ele vai estar aparecendo para você, ou aqui embaixo, um dos dois lugares eu vou estar pondo para você. E você pode estar me mandando direct e também, claro, você pode estar me seguindo, tá bom? Vamos aprender juntos. Essa primeira imagem que parece até simples, porém é uma dúvida que muitas porcentagens de pessoas têm essa dúvida, e alguns que também são cristãos têm essa dúvida. Deus existe? Duas coisas a respeito disso. A primeira eu posso estar te dizendo assim: sim, Ele existe. E a segunda, eu poderia estar dizendo: não, Ele não existe. Porque eu posso falar, por que isso? Essa incógnita, né, que eu deixei aqui. Cientistas do mundo inteiro tentam se provar a inexistência de Deus e a existência de Deus, porém nenhum consegue. Tanto que não consegue, tanto que também diz que conseguiu provar e não conseguiu. Quando você vai numa internet e você coloca lá, Deus existe? Ou você vai procurando alguns cientistas ateus ou alguns cientistas cristãos, tanto faz, tanto cristão quanto não cristão, enfim. E você coloca e pesquisa lá o que ele pensa a respeito desta pergunta, o que eles pensam a respeito de Deus. Você percebe que, ainda que ele comece dizendo assim: olha, posso provar que Deus não existe, porque a terra não precisa desse Deus, porque a terra não sei o que, foi crescida sozinha e não há necessidade de Deus. Até o meio, para o final, ou só o final, vai estar dizendo assim: porém, então se já tem porém, já não dá certo, porque tem uma interrogação. Porém, são pensamentos que não têm conclusões, são pensamentos que não têm concretude e são pensamentos infundáveis. Ou seja, não é algo que você pode dizer é absoluto. Nossa, tem certeza? Não. Até hoje não tem um cientista, não tem um historiador, não tem um estudante aborda este tema, se Deus existe ou não, que teve êxito em sua pesquisa, que teve êxito naquilo que ele está procurando. E hoje, para quem não sabe, né, eu sempre vou tentar falar um pouco a respeito de mim. Eu já tive a experiência do ateísmo. Eu passei quase 3 anos desacreditada em Deus. Estudei para isso, eu passei a ser ateu cética. Eu estudava para ser ateu com êxito, e até mesmo nos meus estudos, em minhas pesquisas, eu não consegui algo concreto. Por mais que eu fale do cosmos, estudei o cosmos, essas coisas, não vou dizer que eu sei tudo, porque tem muita coisa que eu já nem me lembro mais. Então assim, estudei para isso, tá? Porque eu cresci com a imagem de que Deus existe. Ok, porque eu disse do outro vídeo que vai estar aqui em cima, né? Vai passar ele. Eu disse que desde os meus 3 anos eu prego. Porém, você vai crescendo e você fica se perguntando: eu sirvo a quem? Quem é esse que eu sirvo? Porque eu cresci ouvindo, beleza, e aí? Então, após o meu crescimento, eu fui se perguntando e dizendo: quem é esse Deus que eu sirvo desde criança? Aí foi aí que eu fui estudando um pouco mais, fui me aprofundando e acabei me tornando ateu, né? Fiquei ateu de verdade, irmãos. Eu falava para todo mundo, até para pessoas que eu conhecia: Deus não existe. E olha que eu já tinha lido a Bíblia bastante vezes e dizia: Deus não existe. Pronto. Mas aí chegou um belo dia, isso é até um grande testemunho. Chegou um belo dia nos meus estudos que eu comecei a ter algumas dúvidas a respeito da criação do mundo, do universo e etc. sem Deus. Eu falei: mas peraí. Até que um dia eu conheci uma pessoa que não estava na igreja,
mas frequentava de vez em quando a igreja. Diz que também não acreditava em Deus, mas frequentava de vez em quando porque achava legal. E essa pessoa tinha um câncer, e desse câncer a pessoa falou bem assim: bom, vamos ver se Deus existe então. Só que ela não disse falando verbalmente, ela pensou isso, ela só foi me falar isso depois. Vamos ver se Deus existe, eu vou orar, vou fazer uma oração até tal dia, vamos ver se esse Deus existe. E ele lê, ele ouve mente e pensamento, irmão. Gente do céu, impressionante. Passou-se o tempo determinado que essa pessoa falou, ela chega até mim: cara, eu tô curada. Eu falei: como assim você tá curada? Olha aqui, ó. Ela me mostrou, porque ela tinha uma bola aqui enorme, né? Uma ferida enorme que era um câncer, e ela já estava ficando magra, essa pessoa. E de repente eu falei: como assim? O médico te curou? Quem te curou? Ela falou: Deus. Eu falei: que Deus te curou o quê? Falou: sim, foi Deus que me curou. Eu orei na minha mente pedindo para esse Deus, se ele existisse mesmo, para ele me curar. Então, começando esse nosso tema aqui, eu posso te abordar algo significativo, dizendo para você que quando nós não temos uma experiência com algo ou alguém ou alguma coisa, acabamos falando o quê? Não acredito, não gosto, não quero. Vou dar um exemplo do chocolate. Tem pessoa que nunca comeu chocolate e diz: não gosto de chocolate, porque nunca comeu, nunca experimentou. Já tem aquele que comeu, não gostou e diz: eu provei, mas eu não gostei. E já tem aquele que provou, que gostou e diz: eu conheço, eu gosto e eu quero. Assim é Deus. Tem muita gente que ainda não teve a experiência com ele e vai dizer: ele não existe. Já tem aquele que teve a experiência e disse: eu não gosto. E tem aquele que teve a experiência, que gostou e diz: ele existe. Ou então vai dizer: eu não gosto, ele não existe. Ou seja, é uma interrogação que é só um particular entre você com Deus para você saber. Eu tenho muitos particulares com Deus, porque eu passei a conhecer a Deus não pelo ouvir: alguém pregou Jesus. Não. Alguém disse que viu Deus. Não. Eu tive uma experiência com esse Deus. Por misericórdia divina, eu tive. Então, caso você esteja me assistindo e você não acredite, ou você está desacreditando, eu de começo já vou falar assim para você: tenha uma experiência você com Deus. Não queira só ouvir: eu vou ouvir uma pregação, eu vou ir a um culto para me ouvir alguém. Não, diga: Senhor, eu quero ter uma experiência. Se o Senhor existe, eu quero ter uma experiência, mas não peça isso para provar e fazer estudos. Deixa eu comprovar. Não, porque Deus é muito sábio e Ele sabe a intenção do seu coração. Então, se caso você queira com sinceridade isso, peça com sinceridade, porque ainda que você fale: eu já pedi e ele não me provou nada. Primeiro, quem não precisa ser provado. Quem é e acabou. Existe por si próprio, né? Isso é um particular seu, ok? O vídeo, como eu disse, é simples. Estou tentando falar com simplicidade para que toda a faixa etária venha a entender, ok? A internet, ela diz, ou o mundo em geral, ela diz que há 7 mistérios de perguntas no universo. No meio dessas 7 perguntas, há essa qual nós estamos abordando hoje. Deus existe? Quando você pesquisa na internet, você passa a estudar a respeito desse assunto, vários cientistas tentam, estudar a respeito disso, porque é um assunto muito delicado, é um assunto muito importante. Para você ter uma ideia, a própria ciência hoje estuda a respeito de Deus. A ciência virou até uma matéria para quem não sabe. Teologia, para quem não sabe, é o estudo a respeito de Deus, ela estuda Deus, e a ciência partiu a estudar também a respeito de Deus. Eu vou falar no próximo vídeo a respeito de teologia, tá bom? Não vou falar da teologia agora. Vou falar em um próximo vídeo, numa próxima oportunidade, ok? Então quero usar, no caso, a Bíblia, porque se nós vamos provar alguém que muitos dizem não existir, eu não posso usar então a Bíblia, porque a Bíblia, você vai dizer que não acredita nela. Pois bem, é uma opinião sua. Nós temos em mente, que assim como nós não podemos provar a sua existência, nós também não conseguimos provar a sua inexistência. Você que não acredita em Deus, fala para mim, você já conseguiu provar a inexistência de Deus? E você que crê, você consegue provar a existência de Deus? Então, estudiosos do mundo inteiro não conseguem, você, eu, será que nós vamos conseguir? Algo interessante que eu coloquei aqui é a respeito da língua portuguesa. Se você for fazer uma prova, no Enem, em algum lugar, em algum concurso, aí na Unisp e tal, você vai perceber
que eles vão falar, né, vai ter alguma pergunta lá a respeito de substantivos, concreto, abstratos, né? Substantivo é tudo aquilo que tem nome, garrafa, lápis, prata, etc. Tudo tem nome, e ele vai dizer que existem dois tipos de substantivo, o concreto e o abstrato. O concreto, tá, ele representa seres que existem, ok? Aí você vai ver que lá, se cair a prova, lá vai estar as opções. Qual é o substantivo concreto? Aí vai ter lá um monte de opções: nuvem, céu, mar e Deus. Você vai ter por obrigação de colocar Deus, ou seja, ele é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele representa algo que existe, ele é um tipo de substantivo, é um objeto real, de seres real. Então, até mesmo no português, na língua portuguesa, na matéria de português, nas provas que caem a respeito de português, tu vai ter que colocar que Deus, ele é real e ele representa algo que existe, um substantivo concreto, ok? Se você quiser tirar um zero, você coloca abstrato, mas ele é concreto. Então, já começamos de um partir bem interessante, né, a respeito disso, mas tudo bem. É um vídeo simples para que você possa ter uma compreensão básica, porém bem consistente daquilo que nós estamos falando. O ser humano. Se você pegar o ser humano para você estudar cada detalhe dele, visível, só o visível, se você olhar para o ser humano visível, você percebe a riqueza de detalhe que nele há. Você olha para o olho da pessoa e fala: que olho lindo. Se for azul, verde, você fala: nossa, que olho lindo. Por que o meu não foi igual? Você pega a mão da pessoa e você começa a ver a respeito do desenho que tem nela. Você fala: nossa, quem consegue fazer um negócio desse? Você vê a unha que cresce, que você corta e cresce. Você vê o cabelo que você corta, ele cresce. Você pode arrumar, você faz o que você quiser. Isso são você olhar, observar o ser humano visível, ok? Pois é. Agora, imagine você estudar o interior, né, do ser humano. Suas células, seus órgãos e o tal do coração que nós temos. Você já prestou atenção? Eu, particularmente, eu ficaria assustada e fico assustada, porque eu comecei a estudar um pouco de medicina, né, virtual, eu comecei a estudar um pouco disso. Gente, o corpo humano, biologia, um pouco só, não vou dizer tudo, tá? E só a parte dos órgãos, eu parei, eu fiquei assustadamente, sabe, extasiada. Eu fiquei horrorizada, porém no sentido bom, de quão impressionante nós fomos feitos e nós somos criados. Porque eu vi quão inteligente e perfeito, né, é o ser humano e quão compostos, né, de riquezas em detalhes ele é. Para você ter uma ideia, quando você pega o ser humano, você vai ver que ele tem cerca de 10 trilhões de células, tá? Conta aí, tá? Faz a conta aí. Ele tem 10 trilhões de células. E em cada uma dessas 10 trilhões de células, presta atenção, existem 23 pares de cromossomos que totaliza no ser humano 46 cromossomos. E o que é esse cromossomo? Ele é altamente inteligente, ele é o responsável, né, por nos dar as definições de quem nós somos, de cada pessoa, né, do seu DNA e assim por diante. Para quem estuda biologia sabe falar melhor do que eu. Então, eu estou falando para você só acerca de célula e cromossomos. Ok, você consegue imaginar isso? Pensa aí, você consegue? Em cada célula, em cada célula, né, que o meu olho, o seu olho, o nosso olho não consegue ver, que já é invisível para nós, dentro disso que nós não conseguimos ver, ainda existe mais outras trilhões de células, moléculas, cromossomos, uma dentro da outra, formando bilhões e trilhões e quatrilhões de coisas. Você consegue entender isso? Você consegue raciocinar, consegue pensar? Pois é, eu também não. Então vamos ficar, né, apenas nesse falar interessante a respeito do ser humano. E eu ainda pensando, eu falei: gente, como que pode ser isso? Uma pessoa muito inteligente para formar o ser humano. Tem que ser uma pessoa muito perfeita, muito sábia, que foi para formar o ser humano. Eu particularmente, eu tenho dificuldades em acreditar que o ser humano ele foi desenvolvido por si próprio, ou seja, feito o homem, alma vivente do nada, né, de bactérias, enfim. E eu também tenho dificuldade, estou dizendo a minha opinião, eu tenho dificuldade em acreditar
que até mesmo os animais, eles também foram feitos por bactérias, ou que ele passou a existir e ele passou a ser alma vivente. Eu não vou colocar aqui aquela evolução do homem, do macaco para o homem, que eu acho um desaforo. Eu, particularmente, tá bom? É minha opinião própria. Eu acho uma vergonha falar que o homem veio do macaco e foi desenvolvendo. Então, se a gente foi se desenvolvendo, para você que acredita, ok. Por que a gente ainda não está em continuidade nessa evolução? Do ser humano, vamos partir para o quê? Um exemplo. Viemos, então, entre aspas, do macaco animal, evoluímos agora para humanos, ok? E de humanos vamos fazer o quê? Virar passarinho? E aí? Né? É uma opinião minha que eu estou falando isso para você. E mais um detalhe, né, que, sei lá, me chama a atenção e eu fico pensando, ok, por que existe vida? Eu passei a pensar, por que existe vida apenas no planeta Terra, né? E não tem outros planetas, Plutão, Marte, Júpiter e etc, Saturno e tal. Somente na planeta Terra que houve esse desenvolvimento, essa alma vivente. E por que nos outros não? Bom, aí eu já falo pra você que, na minha opinião, também tudo eu vou usar a minha opinião para depois ninguém vir aqui nos comentários e falar alguma abobrinha pra mim. Na minha opinião, esse pensamento de que a alma vivente ou o mundo ele passou a existir por si próprio, ele já quebra aqui. Porque se o mundo passou a existir por si próprio, os demais planetas, demais mundo, como você quiser assim, né, raciocinar ou pensar, também deveria ter também almas viventes passando a evolução, a evoluir, né? Acredito eu. Como eu disse, vou sempre dizer pensamentos meus. Uma imagem a respeito de um famoso, né, cientista, enfim, estudioso aqui, o nosso amigo George. Esse George, nosso amigo George aqui, ele foi conhecido devido à teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, irmão, ela é uma tentativa da física, ok? De explicar as origens do universo até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão. Então, houve uma grande explosão que em inglês é chamado Big Bang. Então, essa grande explosão em inglês é chamada de Big Bang, ok? Esse Big Bang, ou grande expansão, é a teoria, né, cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Olha aqui, os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado. Então vamos voltar isso aqui. Esse George, ele vai dizer que esse Big Bang, que você já sabe, é uma grande explosão e que através dessa explosão vai se o quê? Vai se dar origem do universo. Presta atenção, uma explosão deu origem ao universo. Te pergunto, por que só teve essa explosão no planeta Terra? Ok, ele continua, né? Embora ele tenha chamado de hipótese, então o que é hipótese não é concreto. Como eu disse, todos os estudiosos, por mais esperto e inteligente que seja, que Deus abençoe essa inteligência, ninguém está falando contra, ele só tem hipótese e conclusões que não têm fundamentos, né, concretos, né? Fundamentos que você possa provar. Ele vai chamar essa hipótese de átomo primordial. Ok, mais uma pergunta. Quem foi que fez esse átomo aí? Eu posso chamar esse átomo então de célula, né? Ok. Ô Karen, quem fez esse átomo? Não sei. Alguém tem que formar esse algo. Então, quem formou esse átomo aí? Para que viesse então passar a ter esse Big Bang. Os cosmólogos, ele vai dizer que o universo ele estava o quê? Originalmente muito quente. Presta atenção. Quem fez o calor desse universo? Por que os outros universos não têm esse calor? Tá bom. E denso em algum tempo finito no passado. Então já tem, ó, muitos anos isso. Por que só o planeta Terra tem isso? Essa é a pergunta. Aí vai dizer aqui o que eu coloquei. O começo de tudo. Apesar da sugestão do nome Big Bang, não foi de fato uma explosão. Agora já está dizendo que não foi de fato uma explosão, tá? Isso aqui é o mesmo estudo desse mesmo camarada, nosso amigo George, tá bom? Ele vai dizer, não foi de fato uma explosão. Primeiro ele disse que era, depois era uma hipótese e agora já não é nada.
de fato uma explosão, mas sim uma grande expansão. Agora ele vai dizer que é uma grande expansão. Expansão, né? Abertura, né? Ok. Por razões desconhecidas. Presta atenção. É de um ínfimo ponto do espaço, chamado de singularidade com densidade e temperatura infinitamente altas. Nessa bomba, né, que passou a existir, que para mim, né, não tem como, para mim, Karen Dutra, não tem como, a partir de uma bomba ou de uma grande expansão, do nada, assim, do nada, apenas em um planeta, e, sabe, passar a existir as coisas, fica até muito estranho, porque esse calor, né, como eu disse, ele só vai ter em um só único planeta, mas não tem nos outros. Por quê? E para concluir, né, essa parte aqui, como eles falaram de junção de átomo com calor, por que só teve um átomo na Terra e não tem também esse mesmo átomo lá em Plutão, Marte, Júpiter? Sei lá, para que haja uma grande explosão. Quem criou esse átomo? E quem criou essas bactérias? Aí eu coloquei aqui, segundo a mitologia grega. Eu vou falar de algumas mitologias que é para não falar só de evangélico, cristão. Tá, vou colocar aqui. Segundo a mitologia grega, vamos lá o que eles pensam a respeito da criação do mundo e essas coisas. Vamos chegar na existência de Deus, não esquece, o tema é Deus existe? Presta atenção, porque da existência de Deus também fala da existência do mundo, ok? Presta atenção, segura um pouco aí. Ele vai dizer, a criação do mundo, né, da natureza e dos seres inanimados, que são os animais, etc., ele vai dizer que existem 4 deuses que são citados, tá bom? Nesse momento, nessa criação deles. Aí vai estar aqui, Caos, Gaia, Tártaro e Eros, ok? Esse caos é onde não existe nada, que surge o caos, do nada. Até deixei aqui para você ler e acompanhar junto comigo. Se você quiser, está na internet disponível para você também. Eu só resumi tudo para você ter uma compreensão melhor. Aí ele vai falar de Gaia, que é a Terra, que também é chamada deusa dos seios. Eu coloquei assim que é para você me acompanhar na leitura, tá bom? Presta atenção. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos. Presta atenção nisso daqui. Do caos, do nada, vai surgir alguma coisa. Seres grandiosos, enigmáticos e tão antigos que a mente humana mal consegue compreendê-los. Então já não tem nenhum fundamento concreto, ok? Um deles foi Eros. Quem é esse Eros? Amor entre os romanos. O princípio da atração universal. Graças a ele, elementos diferentes se uniam para gerar novos seres. Então, a partir do nada surge o amor, surge esse romanos também do nada. E, enfim, começa a ter a procriação da Terra. E vai dizer, era uma divindade irresistível. Então, Eros, né, que você leu aqui, ó, amor entre os romanos. Ponto. Aí ele vai falar de Tártaro, ok? Que se fixou abaixo de Gaia, tá bom? Que é a Terra. Lembra que a deusa lá dos seios fáticos, tá? É a Terra. Então, Gaia e Tártaro tá junto aqui. Terra e Tártaro. O que é esse Tártaro aqui? No Tártaro subsistia a confusão e as sombras do antigo caos. Lembra do caos? Nada, do nada. Era um lugar horrendo. Olha isso aqui. Tipo de um inferno, né? A mais profunda prisão onde os deuses jogavam seus inimigos. Do caos também nasceram outras 2 divindades primordiais, que eu não vou saber falar isso aqui. Eu acredito que seja Naish, não sei, a noite, e Érebo, a escuridão. Então, irmãos, um detalhe aqui, gente. No meio dessa mitologia grega, né, cheia de confusões, ao meu ver aqui, e de, sei lá, de dúvidas do nada aqui e tal, começa a partir tudo. Por que todo mundo só vem falar mal a respeito do cristianismo, mas ninguém fala mal dessas mitologias aqui, todas confusas aqui, né? É que as pessoas gostam de falar muito do cristianismo, né? Que passou a existir e tal, etc. Mas olha isso daqui, deuses com nomes estranhos, tártaros. Quem foi que colocou esses nomes, tártaros? Então, irmão, bom, gente, é complicado, né? Aqui, a cosmologia e filosofia. Nós precisamos falar também, né, no olhar filosófico, claro, senão você vai dizer para mim, você está falando de tudo menos da filosofia. Ok, vamos lá.
acredita. Então é o pensamento desse estudo da filosofia, né? Acredita que veio de uns titãs denominados deuses, que é o Chãos, Cronos, não sei, Cronos e Gaia, também já está aqui, que também vem com partículas da mitologia grega, tá bom? Tanto a filosofia, na sua cosmologia, que tem partículas daquela que a gente acabou de ver, mitologia grega. Lembra do Gaia, que é a Terra e tal? Ok. Aí vai dizer, são os pilares do surgimento do cosmos, que eles são os pilares, né? É a base, esse pilares aqui, ó, é a base do surgimento do cosmos, ok? Os primeiros deuses, meu Deus, então tem mais de 1, de 10, de 40, ok? Os primeiros deuses, que vem Zeus, Hades e Poseidon, foram os que libertaram o universo da crueldade do Cronos, uma coisa assim do tipo. Então, irmão, já tá tendo briga entre deuses. Enfim, deuses brigando. Aí eu coloquei aqui para você, né, o significado das palavras. Isso aqui você pode pegar, você coloca no Google rapidão, né, coloca lá, significado da palavra, significado disso e tal, vai aparecer o que eu estou aqui passando para você. Não editei nada, não fiz nada, apenas corrigi alguns erros de português, mas nem todos, tá bom? Se tiver algum erro, não tem problema, a gente entende da mesma forma. Vamos lá. Eu coloquei na religião a teologia. O que ela fala a respeito de Deus? Olha o que ela vai falar aqui. Ente infinito, é um alguém infinito, então muito infinito, não tem nenhum começo. Eterno, pronto, já tá de bom tamanho aqui, mas vamos lá. Sobrenatural e existente por si só. Para mim é uma das melhores conclusões que estou até agora tendo, ok? Mas vamos lá, cada um com a sua opinião e com a sua base de entendimento. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Como eu disse, ó, falta um E aqui, mas não tem problema, a gente entende da mesma forma. E isso é na religião da teologia. Posso colocar até no cristianismo, tá? Ponto. Agora vamos para a filosofia, né? Precisamos dela, vamos lá. Ela vai dizer bem assim, olha isso. Princípio absoluto, também estou gostando desse começo. Realidade transcendente ou ser primordial, responsável pela origem do universo, das leis que o regulam e dos seres que o habitam. Fonte e garantia do bem e de todas as excelências morais. Então também tem uma base legal, não que seja totalmente concreta, né? Mas já está falando aqui que Deus, né, o significado de Deus na filosofia, ele é absoluto, ele é responsável por tudo que existe, que passou a existir. Ponto. No dicionário Aurélio, brasileiro, nosso famoso Aurélio, o que ele está dizendo? O significado de Deus, olha que maravilha. Substantivo masculino, tem gente dizendo que Deus é feminino, masculino, homem, ok? O ser que está acima de todas as coisas. Vamos lá, isso é o Aurélio, tá? Gente, não sou eu que estou falando. Aqui é o Aurélio que está falando. O português que você deve ter na tua casa e se você não tem na internet. Ele está dizendo que ele é acima de todas as coisas. Então ele não foi feito através de deuses, que está embaixo. Ele é acima de todas as coisas. De todas. Amém? O Criador do universo. Eita, peraí. Quem foi que fez o universo que os estudiosos estão tentando descobrir? O Aurélio acabou de responder pra gente. Ele é o Criador do universo. Então, você já viu que o próprio Aurélio, não estou colocando nenhum padre, nenhum pastor e nenhum pregador. Estou usando meios que o mundo tem, tá? Pessoas que talvez nem sejam cristãs, nem sejam nem católicos, e está colocando isso, o seu significado. Então, Deus, além de ser feito por si próprio, existe por si próprio, ele está acima de todas as coisas. Aqui é terra, tal, ele está acima de terra, acima do homem, acima de tudo, acima do conhecimento humano. Ele é o criador também do universo. Aí vai dizer, ele é um ser absoluto, pronto, ele é absoluto, não tem variação nenhuma, ele é incontestável e perfeito, não tem como contestar quem é. Quem é, não prova que é, simplesmente é. Glória a Deus por isso. Aí, eu coloquei por fim, nas religiões monoteístas, uma só divindade suprema. Então não existe Zeus, Poseidon, Gaia, Tártaros, nada.
uma só divindade, um só Deus supremo, glória a Deus, o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem. Então, até aqui a gente acaba com toda aquela história de Big Bang, de não sei o que, tá? Você fica com a tua conclusão. Eu estou usando os meios da internet, não estou usando a Bíblia, até agora não abri a minha Bíblia. Você ouviu que eu não falei nada de pregação de igreja, denominação, nada. Eu estou usando apenas a internet para você, falando a respeito de quem é Deus. Deus existe, tá? Então, só pelos significados, tanto na teologia, na filosofia e no nosso famoso Aurélio, passa-se a entender que sim, Deus existe. Nosso famoso Albert Einstein, que eu coloquei uma frase linda dele que ele colocou: nunca será possível reduzir o ser supremo a uma hipótese científica, não mesmo. Nenhum estudo, nenhuma história, invenções de homens na Terra poderá diminuir ou reduzir a supremacia, né, desse Deus tão incontestável. Bom, agora, para encerrarmos, eu estou usando a Bíblia porque não posso, né, continuar o nosso estudo agora sem citar a Bíblia por último, tá? Bem por último. Ele vai dizer bem assim, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem? Deus. Glória a Deus. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele foi, ele é e ele vai voltar. Então, ele é o princípio. Apocalipse capítulo 1, verso 17, lá na parte C, que é o final do versículo, ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último. Está falando de Deus. Então ele não brigou com nenhum cosmo, com nenhum Deus, tá? Ele é o primeiro, ele é o último, único. Aí vem Gênesis, que você também já sabe, capítulo 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, ele é o primeiro, ele é o último e ele é o único. Criou o cosmos, o universo, criou tudo que hoje você vê, até mesmo você e eu. Então, Deus existe? Sim, ele existe. Você crendo, você não crendo, na história quanto na Bíblia, ele é o primeiro e ele é o último. E por fim, o clássico, Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quem é que explica o eu sou o que sou? Ele é e ele sempre será o nosso Deus. Bom, pessoal, que Deus te abençoe, que você tenha aprendido um pouco a respeito de Deus. Muito básico, muito simples, porém não sei para você, mas particularmente para mim é um básico que há muitos anos muitos de nós deveríamos já ter dito e falado, tanto usando a internet quanto a Bíblia, né? Mostrando na história, na filosofia, no cosmos, nos estudiosos, que Deus ele existe. Ele é. E ainda que tudo isso para você não bastar, novamente eu repito, peça com sinceridade uma experiência com Ele, para o conhecer. Ele é muito mais do que esse simples slide, esse simples estudo. Ele é muito mais do que a mente humana pode compreender. Ele é muito mais um simples conto. Ele é muito amplo, ele é muito grande, ele é muito Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.